Bueno, buenas tardes. La siguiente sesión de esta tarde está a cargo de Raquel Esdí, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y la réplica, en su caso, por parte de Carmen Vázquez, que no voy a presentar, de Girona, como sabéis. Deferencia epistémica y justificación judicial. Todo tuyo, Raquel, bienvenida. Espero que también por primera vez de muchas. ¿Puedo sacar eso aquí? Gracias. Gracias, profesor Jordi, por la invitación. Buenas tardes a todos. Vou falar em português. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, à invitação do professor Jordi. Espero realmente que seja a primeira vez de muitas. Queria dizer que eu me sinto aqui hoje de uma forma paradoxal. Porque, por um lado, me sinto muito cômoda por estar falando com os meus pares. E, por outro lado, me sinto desafiada porque estou falando para pessoas iniciadas no assunto, o que requer de mim um certo esforço maior para ser, digamos assim, colocar algumas questões inteligentes. A ver se eu consigo. Queria dizer antes de começar que isso não é propriamente um paper. Acho que não está funcionando. Bueno, que isso não é exatamente um paper, mas é um work in progress, como se fala. É o resultado de uma pesquisa que eu comecei em setembro do ano passado, quando eu ingressei no quadro docente do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi lá que eu apresentei esse projeto inicial e não consegui ainda desenvolver muito esse projeto em termos substanciais. Mesmo assim, acredito que em termos institucionais eu avancei muito. Consegui criar dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, até onde eu sei, no Brasil, o primeiro grupo de estudo especificamente dedicado à epistemologia jurídica. E realizei um evento também com o apoio financeiro da CAPES, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu contei com a participação de alguns dos pesquisadores e professores dessa casa, Carmen, Jordi e Jana. Então, eu acho que consegui avançar institucionalmente, pelo menos, né? E agora, então, eu enfrento a etapa mais difícil, que é avançar na pesquisa epistemológica em si. Bom, vou começar. Quem quiser seguir pelo... Vou tentar ler bem despacio. Deferência epistêmica e justificação judicial é o título. Começo com um exemplo. No dia 30 de março de 1981, na cidade de Washington, D.C., o cidadão norte-americano John Warnock Hinckley baleou o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. O presidente Reagan sobreviveu ao ataque e Hinckley foi julgado por tentativa de homicídio na primavera de 1982. O objetivo de Hinckley não era matar o presidente Reagan, mas chamar a atenção da jovem atriz Judy Foster, que havia estrelado no filme Taxi Driver, de Martin Scorsese. Quem assistiu o filme, imagino que todos tenham aqui assistido o filme, no final, o taxista, né, que é o Robert De Niro, fica chateado, né, desiludido com a Iris, que era prostituta, Judy Foster, e assassina um senador. Os espertos que foram convocados para testemunhar sobre o estado mental do réu afirmaram em ordem cronológica. É um fato psiquiátrico que o Sr. Hinckley era psicótico. Dr. David Baer. As imagens de tomografia axial computadorizada foram absolutamente essenciais para o meu diagnóstico de esquizofrenia. Mesmo Dr. David Baer.
Hinckley estava sofrendo de uma desordem depressiva muito séria. Dr. Ernest Prelinger. Não há qualquer forma possível de se prever o comportamento das pessoas, ou se a pessoa é esquizofrênica ou não esquizofrênica, por meio de uma imagem de tomografia axial computadorizada. Dr. David Davis. Há poucas provas que sugerem que ele estivesse severamente depressivo nos dias do disparo. Dr. Park Dietz. Hinckley sofre de esquizofrenia progressiva. Hinckley não sofre de esquizofrenia progressiva. Hinckley não esteve psicótico em qualquer momento. A dúvida entre os espertos acima não dizia respeito à autoria de Hinckley na tentativa de assassinato do presidente Reagan, mas quanto ao seu estado mental. Psiquiatras, pelo lado da defesa, afirmavam que Hinckley era doente mental. Outros, pelo lado da acusação, negavam-lhe tal estado. Hinckley foi absolvido por ser possuidor de doença mental e confinado em um hospital psiquiátrico. Dos depoimentos citados acima, já se pode entrever o problema que me ocupa neste ensaio. A justificação da decisão judicial em face da presença de testemunhos especializados contraditórios. Em termos bem gerais, a apreciação judicial do esperto e da informação por ele transmitida tem suscitado a análise, por parte do julgador, de pelo menos 3 ordens de questões distintas. A primeira, de ordem pessoal, diz respeito à competência do esperto. Será que o Dr. Park E. Dietz é realmente esperto no assunto? A segunda, de ordem semântica, diz respeito ao significado do discurso ou da narrativa do esperto. Será que uma imagem de tomografia axial computadorizada, na qual o esperto se diz especialista, ou a própria psiquiatria, constituem métodos genuinamente científicos? A terceira, de ordem epistemológica, diz respeito à confiabilidade do relato do esperto. Considerando que as respostas às indagações anteriores sejam positivas, será que o relato em particular do esperto é confiável ou fidedigno? Essas 3 ordens de questões, por sua vez, só podem ser adequadamente respondidas por um esperto. Alguns afirmam que os mecanismos dos quais se valem os julgadores para apreciar o esperto e a informação por ele transmitida, sob pena de cair em uma regressão infinita, porque você sempre vai precisar de um esperto para responder uma pergunta sobre um esperto, terão de recorrer a algum tipo de indicador de segunda ordem, referentes à conduta, credenciais ou reputação. Este parece ser o caso do indicador da existência de publicação em revista revisada por pares, assentado no famoso caso Daubert. Ainda assim, o problema persiste. Eu não posso checar diretamente se os pares que credenciaram a publicação do Dr. Park Dietz, que serve de base para a sua afirmação, são ou não são competentes. Afinal, se eu pudesse, desnecessária se tornaria a expertise do Dr. Park Dietz. Este problema foi descrito por Alvin Goldman no contexto da epistemologia social como o problema novato dos espertos. Novice to experts, em inglês. Poderia utilizar aqui leigo dos espertos, acho que faria mais sentido, mas traduzir literalmente como novato dos espertos. O qual constituiria, segundo ele, um problema mais sofisticado do problema novato esperto. A minha intenção aqui é carregar o problema mais longe e propor que tanto o problema do novato, dos espertos, como o problema do novato esperto dependem de um problema epistêmico mais básico, que pode ser aqui chamado de problema ouvinte-testemunha. Significa dizer, o problema do testemunho enquanto fundamento de uma crença justificada sobre os fatos. A ideia é que o testemunho normal de uma pessoa qualquer já contém um elemento de expertise. O próprio Goldman parece sugerir essa ideia quando afirma que a natureza do problema novato-esperto pode ser mais bem clarificada, valendo-se de uma comparação com o problema análogo do ouvinte-testemunha. Nos 2 casos, ambos não estão autorizados a proceder com base em suas próprias inferências, as quais serão sempre inferiores do ponto de vista da racionalidade. Como vejo as coisas, o problema da deferência epistêmica, que a convocação do esperto necessariamente implica, constitui um problema muito maior que está implicado quase que pela totalidade dos meios jurídicos de prova. Não é apenas a convocação do esperto que levanta o tema da deferência, pois todo tipo de prova do qual se vale o julgador em um tribunal, excluindo-se a hipótese da visita in loco,
raramente utilizada nos tribunais dos estados, muito utilizada no direito internacional, mas raramente utilizada no Tribunal dos Estados, possui caráter testemunhal. E aqui utilizo o termo na sua acepção epistêmica e não jurídica. Isso me leva a concluir que o problema da apreciação judicial da prova pericial não difere substancialmente do problema epistemológico mais básico, que consiste em saber como avaliar o testemunho em geral. Nossa dependência epistêmica do testemunho é extensiva, ubíqua. Na esfera judicial, acredito que a dependência epistêmica do julgador, júri, juiz, júri ou tribunal, em relação ao testemunho é ubíqua. Significa dizer, grande parte da informação fática de um caso chega à cognição do julgador por meio do testemunho no sentido epistemológico mais amplo que este termo assume. A ideia é que a deferência epistêmica está presente não somente no raciocínio do julgador baseado no testemunho do experto, mas vai além. O julgador inserido no contexto judicial defere epistemicamente o tempo todo. E isto acontece porque quase que a totalidade de suas crenças constituem-se de modo imediato, isto é, com base em fonte testemunhal, como explico a seguir. Para clarificar este argumento, eu preciso definir o conceito de testemunho com o qual trabalho. É aqui mobilizado em sua acepção epistemológica. Está certo que para nós, teóricos do direito, e também para o senso comum, quando se fala em testemunho, o que vem à mente é primeiramente a figura de uma pessoa estranha à relação processual a relatar um fato por ela presenciado no tribunal. O sentido jurídico do termo, marcado por uma série de formalidades, contudo, é apenas um prolongamento do sentido ordinário. Para diferenciá-las, Cody, que escreveu um influente livro sobre testimony, sugere a utilização do termo testemunho formal para referir-se ao contexto jurídico e testemunho natural para referir-se ao contexto mundano. Interessa-me aqui explorar o conceito mundano. Crença testemunhal, testimonial belief, refere-se a toda forma de transmissão de informação entre um falante e um ouvinte, onde este último forma sua crença direta e exclusivamente com base no conteúdo do relato daquele. Recorre-se aqui à definição de Jennifer Leck. A natureza do testemunho refere-se à ideia de um falante executando um ato de comunicação, que aqui inclui declarações, acenos com a cabeça, atos de apontar e assim por diante, cuja intenção é transmitir a informação de que P ou é assumida como estando a transmitir a informação de que P. Essa definição não só inclui um fator mediador, transmissão da informação, como exclui os casos em que o processo de formação da crença possa contar com outras fontes epistêmicas de caráter imediato, a percepção sensorial, a memória e a inferência. Perdão. Outro elemento importante da definição natural ou mundana de testemunho, que merece destaque, é a ideia de competência. A autoridade ou credencial do falante para afirmar que P. Essa, de certa forma, não deveria estar aí. Para os efeitos da minha investigação, são consideradas fontes epistêmicas testemunhais grande parte dos meios de prova admissíveis no direito. Depoimento das partes, relato de testemunha stricto sensu, informante, laudo pericial, memorial de amicus curiae, exposição em audiência pública, documentos expedidos por órgãos públicos, etc. Se a discussão do tema da justificação das crenças testemunhais é importante no campo da epistemologia social, como comprova o crescimento significativo da literatura nos últimos anos, no campo do direito, a importância desta discussão coloca-se com mais razão. A deferência epistêmica que resulta da natureza testemunhal das provas jurídicas, excluindo-se a possibilidade de uma prova imediata, é ubíqua. E aqui eu penso, por exemplo, é difícil a gente pensar no nosso cenário, mas no cenário adversarial, onde o advogado possa trazer uma imagem, né, e mostrar o corte no pescoço né, para o júri. Então, isso seria um pouco difícil, né, de dizer se é uma forma imediata ou imediata de acesso àquela informação. A visita em loco, sem dúvida nenhuma, seria uma forma imediata de acesso àquela prova. Está certo que a dogmática jurídica chega a sustentar que as fontes de prova podem ser reduzidas a 3 categorias básicas. A primeira seria de ordem pessoal, referente às pessoas que testemunham.
A segunda, de ordem objetiva, é referente às coisas ou objetos que podem ser encontrados. E a terceira, de ordem natural, referente aos fenômenos da natureza que podem ser observados. Mas, do ponto de vista epistêmico, que aqui eu ofereço para análise, as duas últimas categorias são redutíveis à primeira. Por exemplo, a prova documental referente a uma coisa que possa ser encontrada é mero pedaço de papel preparado por outrem em condições sob as quais escapam à observação imediata do julgador. O mesmo ocorre com a prova de certo fenômeno natural, abstraindo-se sempre da possibilidade de que o julgador tenha acesso não mediado à fonte probatória. Com efeito, é comum contrastar duas posições com relação à justificação da crença testemunhal. A primeira é classificada como reducionista, pois associa a justificação da crença testemunhal à existência de outras fontes epistêmicas mais básicas, de modo que uma crença direta e exclusivamente testemunhal não se sustenta se não encontrar apoio em razões não baseadas no testemunho. A segunda é classificada como não reducionista, pois sustenta a autoridade epistêmica da crença testemunhal, desde que não haja razões para invalidá-la. Essa é a posição do Cody. E a primeira posição é a posição que vem sendo desenvolvida depois de David Hume. A primeira posição foi articulada por Hume, para quem a confiança em qualquer argumento que esteja baseado no testemunho depende da observação da veracidade do testemunho e da conformidade habitual entre este e os fatos. Tendo como referência o problema... Graças. Estou indo bem, acho que eu vou continuar. Tendo como referência o problema da indução, que afirma que toda conexão entre eventos funda-se somente na experiência ou no hábito de vê-los associados de forma regular, Hume conclui que, no caso do testemunho, não poderia ser diferente. A conexão entre o testemunho e o fato relatado é tão pouco necessária quanto qualquer outra. Depositamos confiança no relato dos outros simplesmente porque a nossa experiência com relação à natureza humana mostra que os homens tendem a produzir relatos verdadeiros, ou ainda porque a nossa experiência com relação à natureza humana mostra que os homens sentem vergonha da mentira. A justificativa é psicológica, não é lógica. Nada obstante, Hume sustenta que o raciocínio derivado do testemunho dos homens é a espécie mais comum, útil e necessária para a vida humana. Teóricos contemporâneos que articulam uma forma ou outra de reducionismo quanto ao raciocínio baseado no testemunho sublinham um ideal autônomo ou individualista do conhecimento. Porque só estaria justificado aquele sujeito que sozinho, né, teria, então, acesso imediato àquela fonte. Os adeptos de uma posição contrária à concepção reducionista do testemunho de Hume, a qual tem sido comumente associada ao pensamento de um outro filósofo escocês do século XVIII, Thomas Reid, insistem no caráter social do fenômeno intelectual. Quer dizer, sempre que estamos diante de um processo não solitário de formação da crença, temos a presença do elemento testemunhal no sentido natural ou mundano que pretendo destacar. Hoje, muitos trabalhos têm percorrido este caminho, sobretudo desde a publicação do livro de Cody, Testimony a Philosophical Study, 1992. O impulso deste trabalho de Cody foi no sentido de que, cito, nossa confiança na palavra dos outros é fundamental para a ideia em si de uma atividade cognitiva séria. Fecho aspas. A questão toda é como justificá-lo. Justificar o nosso impulso. Permanece pouco explorada a posição igualmente não reducionista de Charles Peirce, a qual foi articulada em seu ensaio On the Logic of Drawing History from Ancient Documents, especially from Testimony, 1901. Pretendo, no futuro próximo, explorar os argumentos de Peirce a favor de uma concepção não reducionista do testemunho, os quais permanecem largamente desconhecidos, inclusive dos próprios scholars de Peirce, e tentar estabelecer de forma heurística as relações entre essa concepção e o caráter socialista da sua lógica, que foi um tema que eu explorei na minha tese de doutorado. Uma abordagem nesta direção, explorada por mim anteriormente, e que, de fato, para minha surpresa, dialoga com os escritos de Peirce, e eu só descobri isso na última página desse artigo, uma citação a Peirce, foi apresentada por John Hardwick. Hardwick tem como foco os casos em que a decisão é alcançada com fundamento exclusivo no testemunho do esperto. Nesses casos, temos uma situação em que a crença do ouvinte que P se dá sem que este tenha, de fato, a disponibilidade da prova. A decisão se dá por deferência. Hardwick explica por quê.
A definição epistemológica de prova faz referência a tudo aquilo que conta para estabelecer a verdade de que P. Ora, se o ouvinte possuísse prova de que P, então a descoberta do ouvinte deveria, em vista da definição acima, contribuir para aumentar a garantia de que P é verdadeira. Mas isso não acontece, pois as boas razões que o ouvinte possui são logicamente dependentes das boas razões que o falante possui. Segundo Hardwick, a fórmula da deferência epistêmica é a seguinte: B possui boas razões para acreditar que A possui boas razões para acreditar que P. Transpondo a fórmula para o cenário judicial, e agora com as alterações simbólicas sugeridas por Noel Stroessner, podemos reformulá-la da seguinte maneira: o juiz J possui boas razões para acreditar que o perito ou expert E possui boas razões para acreditar que P. As boas razões de J podem estar relacionadas, por exemplo, com as credenciais de E, características pessoais do expert, ou com uma suposta análise objetiva da qualidade de P, com base em critérios estipulados, por exemplo, como aqueles fixados no caso Dalbert. A partir desta afirmação, podemos dizer que a crença ou a aceitação do juiz que P, neste caso, é irracional ou não racional? Se a resposta à questão acima for a favor da racionalidade da decisão, podemos concluir que o juiz, então, possui boas razões para acreditar ou aceitar que P, sem que tenha à sua disposição a prova de que P. Logo, Hardwick conclui que, no caso de uma decisão que é alcançada com fundamento exclusivo no testemunho de um esperto, e eu iria além, no caso de uma decisão que é alcançada com fundamento no testemunho lato sensu, estamos diante de um tipo bem peculiar de justificação epistêmica. A suposição de que uma decisão judicial nesses moldes estaria racionalmente justificada implica reconceitualizar a nossa concepção de racionalidade. E o Hardwick não só reconceitualiza a concepção de racionalidade, mas ele reconceitualiza a concepção de conhecimento. E ele diz que, nesse caso, o que a gente alcança é knowledge. Eu acho que ele está indo longe demais. Não acho que a gente possa falar aqui em knowledge no sentido forte. Isso me parece essencial se não estamos dispostos a assumir um ceticismo radical e afirmar que a decisão do juiz em casos que demandam provas científicas complexas, ou mais, em relação a toda alegação fática para a qual não possui prova não testemunhal, no sentido epistemológico que aqui tenho trabalhado, é irracional. Uma suposição negativa assumiria que o sujeito racional é somente aquele que é capaz de pensar por si, uma espécie de individualismo metodológico. O que é importante no presente caso é o reconhecimento sincero por parte de J, do juiz, de que a corte mais alta de apelo racional está situada para além da sua convicção pessoal. Logo, a racionalidade e a deferência não são incompatíveis. Para terminar, grande parte da nossa teorização sobre o mundo, e nesta inclui-se a atividade judicial probatória, baseia-se em atos cognitivos de tipo conjectural ou provisional, focado em graus inferiores de garantia cognitiva. Nos últimos anos, a epistemologia passou a direcionar esforços para reconhecer e compreender processos cognitivos que possuem baixo grau de garantia, os quais, contudo, cumprem um papel indispensável na investigação e comunicação racional dos fatos. A epistemologia jurídica, a meu ver, deve seguir o mesmo rumo. Ou adotamos uma postura negativista, ou aceitamos ter de decidir com fundamento em pontos cuja veracidade da alegação fática é apenas possível, isto é, não sabemos ser falsa. Quando e em que medida aceitamos decidir deste modo é uma opção ideológico-institucional referente à alocação de erros. Discordo dessa frase que eu escrevi. Retiro ela. É desnecessário lembrar que estamos aqui não no campo da epistemologia tradicional, mas da epistemologia jurídica, onde o princípio da falibilidade, e aqui eu estou me referindo a uma ideia que a Susan Haack trabalha e que a Carmen, se vocês não entenderem, pelo menos a Carmen, minha comentadora, tenho certeza que ela entendeu, o princípio da falibilidade deve ser substituído ou é necessariamente substituído pelo princípio da finalidade,
ou seja, por constrangimentos que limitam, constrangimentos institucionais que limitam a postergação indefinida de uma investigação fática no contexto judicial. Posso ser e sou uma cética no campo teórico da epistemologia, mas não posso, infelizmente, manter-me nesta posição no terreno da prática. É isso. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a los organizadores, digamos, principales del evento, a Adrián y especialmente a Yana, por la invitación a comentar este trabajo que, bueno, ya desde el tema me enamoró, me capturó sobremanera, no solo por la tesis. Así que agradezco a ellos dos y también agradezco a Raquel por sus desafiantes y muy novedosas ideas expuestas de forma tan clara en el texto. Yo quiero comentar, sobre todo no es una crítica, es solo para la reflexión, incluso para mi propia reflexión, 5 puntos del contenido del trabajo. El primero de ellos es la definición de testimonio y los elementos del testimonio. Creo que a lo largo del paper se hizo un movimiento que no estoy tan segura si es adecuado o incluso si es perceptible. Pasas de intentar definir testimonio a definir creencia testimonial. Y creo que para saber qué es una creencia testimonial, previamente hay que establecer algunas cuestiones sobre lo que se considera un testimonio en general, ¿no? Como un acto de comunicación más amplio que no solamente depende del oyente, sino también del hablante. Entonces, hay varias preguntas previas que creo deberían ser respondidas antes de pasar a las creencias testimoniales, como bajo qué condiciones se puede considerar que un hablante o emisor ofrece un testimonio, cuál es la perspectiva que interesa, si es la del emisor, la del receptor, la de ambas, bajo qué circunstancias un testimonio puede transmitir o generar conocimiento, si es que puede hacerlo, etcétera. Creo que también en este movimiento podría radicar otra posible confusión que pareciera estar presente en algunas partes del texto, que es entre deferencia y testimonio. Yo no estoy segura aún cuál es la relación, si hay una relación necesaria, hay una relación conceptual entre testimonio y deferencia, si todo testimonio implica una deferencia o hay testimonio o se puede hablar de testimonios en los que no haya esa implicación. Entonces creo que si nos centramos solamente en las creencias testimoniales es mucho más fácil, digamos, caer en esa tentación de equiparar testimonio y deferencia epistémica. Eso por un lado. Después, bueno, el segundo punto son las implicaciones del testimonio para la justificación epistémica. Y en este contexto dejo de lado toda la postura reduccionista y me sumo a tu postura de un no reduccionismo respecto al testimonio como fuente de conocimiento. Sin embargo, creo que aquí se abren todo un mapa de conceptos relacionados que valdría la pena abordar con gran detalle, ¿no? Como el diferencialismo o las diferencias entre diferencialismo y fuente de conocimiento, diferencialismo y elección o decisión racional, el diferencialismo como una suspensión del juicio, diferenciar entre la sobrevaloración psicológica que habitualmente se acusa a la prueba científica o a la prueba pericial en general, los argumentos de autoridad y lo que tú llamas el diferencialismo racional. Porque también estoy de acuerdo contigo, creo que podemos hablar de que no todo diferencialismo es irracional, se pueden tener razones para deferir en el juicio. O diferencialismo y dependencia epistémica o división del trabajo cognitivo. Ven las relaciones entre todos estos conceptos
que son muy amplios, tienen muchas implicaciones epistemológicamente y que creo que vale la pena desarrollar aún más las relaciones entre todos estos, asumiendo una posición no reduccionista, claro, del testimonio. Bueno, estos dos primeros puntos son básicamente de epistemología pura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, creo que estas dos cuestiones nos podrían ayudar a entender o mejorar las prácticas probatorias en el contexto jurídico procesal, sus fines u objetivos, ¿no? Y creo que en la epistemología jurídica o en la prueba jurídica en general, al igual que en la epistemología tradicional, se ha asumido implícitamente que las fuentes de justificación epistémica, y en su caso de conocimiento, son la percepción, la memoria, la introspección, la razón, y por ello un testimonio dependería necesariamente de esas otras fuentes fundamentales. Por eso es que considero este tipo de trabajos como pioneros y muy interesantes en indagar otro tipo de explicaciones o de rumbos, ¿no? Porque si seguimos asumiendo esto, llegamos a reconstrucciones algo extrañas. Yo me encontré con una reconstrucción del libro clásico de Stein, donde dice, el juez hace correceptor de la prueba al perito para convertir en percepción propia la explicación técnica de este. O sea, por aferrarse a la percepción como fuente de conocimiento fundamental o única, entonces se transforma todo el argumento para seguir sosteniendo ¿no? Entonces creo que en este sentido el texto es muy revelador y creo que este camino nos podría llevar a articular ciertos compromisos epistémicos y las elecciones involucradas que están ahí, que no salen a la luz o que no son explícitas por asumir una concepción reduccionista de este tipo de elementos de prueba. Sin embargo, creo que uno de los puntos faltantes y quizá más importante, o de los más importantes que mencionaste al inicio del paper, pero que después me parece que está muy poco, es precisamente la justificación judicial en los casos de testigos expertos contradictorios. Porque la mayor parte del paper intenta dar cuenta de la prueba pericial como un testimonio, pero nada dice o prácticamente nada dice respecto de las situaciones más comunes en donde los testimonios son contradictorios, ¿no? Bueno, ese es el tercer punto. Y el último punto sobre la deferencia y la reconstrucción que haces sobre este punto. Tú dices, el juez posee buenas razones para acreditar que el perito o el experto E posee buenas razones, a su vez, para acreditar que P. Creo que aquí me pareció interesante, digamos, desmembrar la concepción de deferencia. ¿Qué significa que el juez posee? Porque hay una parte, si a lo que estamos aludiendo es al background del juzgador, aunque algunas de sus creencias son relevantes, otras son totalmente irrelevantes para el ámbito probatorio. Debemos estar interesados prácticamente en sus creencias de segundo orden, es decir, en las creencias que el juzgador tiene sobre las pruebas, ¿no? Y sobre las pruebas presentadas y admitidas en el procedimiento. Entonces, si concebimos esto de una forma muy amplia, puede tener implicaciones para otras fases probatorias, como para la carga de la prueba, ¿no? Moviendo hacia la parte en la que no recae la obligación de demostrar, por ejemplo, la fiabilidad del perito, de las técnicas o de la información por él usada. Después, el concepto de buenas razones. Creo que podríamos hablar de dos tipos de problemas jurídicos y problemas epistémicos. Creo que entre los problemas jurídicos, dejando de lado la discusión sobre si esas buenas razones deben ser criterios personales, subjetivos o criterios impersonales o intersubjetivos. Más bien la pregunta sería, ¿bajo qué, digamos, metacriterios son buenas esas razones? ¿Podríamos pedírselo a los expertos mismos? En el paper tú mencionas a manera de ejemplo las credenciales del experto.
pero cómo esas ayudarían al juez a elegir qué testimonio creer. Por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, planteado al inicio del trabajo, si las credenciales parecen ser todas muy buenas, hay expertos que la credencial decía, bueno, Universidad de Harvard, Yale, George Washington, ¿cómo una credencial nos ayudaría para resolver ese conflicto entre expertos? En mi opinión, la falta de credenciales, la falta solo, permitiría, por ejemplo, excluir al testimonio, pero en absoluto sería para mí una buena razón para deferir el juicio o incluso para asignar peso probatorio. Y el problema el problema epistémico es cómo esta idea de buenas razones es compatible con tu definición de creencia testimonial. Tú dices que la creencia se forma directa y exclusivamente con base en el contenido del relato. Entonces creo que esto que tú llamas buenas razones podría llevarnos a una posición como la que rechazas, como la de Hume, sobre que todo conocimiento basado en testimonios es reducible en última instancia a la experiencia personal del juez en su caso. Y finalmente, acreditar que P. Bueno, creo que esto depende de qué significa P. Si P hace referencia a la calidad o fiabilidad de, por ejemplo, el método, teoría o principio, aún faltará la aplicación de a los hechos del caso. Y, por supuesto, la nada fácil tarea de asignar un peso probatorio a ese elemento de juicio. Ahora, si P significa Juan ha matado a Pedro, entonces esto dependerá completamente del estándar de prueba en juego. Y es una tarea que corresponde al juzgador de los hechos, no al experto. Y esta situación parece tener una relevancia especial en tu trabajo, puesto que Hardwick, su idea de deferencia tiene como centro aquellos casos en que se toma una decisión con fundamento exclusivo en un testimonio experto. Entonces, y la última opción es si P significa que está científicamente probado que, por ejemplo, X causa Y, entonces aún faltaría responder si los estándares científicos deben ser aplicables al derecho, aun cuando, por ejemplo, en materia civil sean mucho menos exigentes que lo que son en muchas áreas de conocimiento experto o científico. Esas serían las observaciones. Gracias.